Yeshua lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Yeshua. Vou fazer um breve comentário a respeito então deste trecho. Nesse trecho também ele finaliza, ele culmina com a ordenação, por assim dizer, dos 12 apóstolos, né? Mas eu quero falar desse início aqui, em que Yeshua ele é questionado ali por um grupo de fariseus, de Purushim, né? A respeito das suas curas no Shabat. Eles ficam ali observando, ele estava na sinagoga, e eles ficam observando se ele vai curar alguém, de fato ele cura, né, alguém, e eles questionam esta cura. Eles falam: você está, né, quebrando o Shabat, porque você está fazendo, né, curas aí, você mandou o rapaz aí pegar né, as coisas dele e levantar, e você está quebrando o Shabat. Né? Essa é a acusação que esse grupo faz a Yeshua, né? É interessante destacar que os Purushim, os fariseus, que a gente vê aqui na Brit Hadashah, não eram um grupo assim único, entendem? Havia várias classes de fariseus, por assim dizer. A gente sabe isso pela história judaica, até pelo Talmud. O Talmud tem um trecho que critica grupos de fariseus. A gente já falou sobre isso anos atrás, né? Várias críticas são feitas, inclusive no próprio Talmud, a grupos de fariseus que exageravam nas suas práticas e na sua observância, por assim dizer, em vários aspectos. Então, haviam grupos diferentes. Como existe hoje em Israel, né? Tem os grupos que seguem rabino tal, o grupo que segue o rabino tal. Os ortodoxos são divididos, entre aspas, né? em grupos que seguem o rabino tal. E cada um tem a sua característica. Um usa o outro de um jeito, outro usa de outro. E assim por diante. E assim era com os fariseus também, né? Então não era uma massa única ali. E haviam vários grupos, e esse grupo então decide questionar Yeshua por ele estar curando no Shabat, né? É interessante a gente dizer que hoje em dia, no judaísmo moderno, existe um conceito chamado Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, traduzindo literalmente para o português, é o resgate de uma alma. Mas o que significa esse princípio? Esse princípio diz, basicamente, isso está baseado, inclusive, na tradição judaica lá no Talmud, tá? Que você pode quebrar, não só pode, como deve quebrar qualquer mitzvah, qualquer mandamento, se for um caso de uma alma que está sendo perdida. Uma vida que está sendo perdida. Para salvar uma vida, para salvar uma pessoa, para salvar uma alma, você não só pode, como deve quebrar qualquer mitzvah. Isso aqui é um princípio que existe no judaísmo hoje, que vem lá da época do Talmud, tá? Da tradição judaica. Chama-se Pikuach Nefesh, resgate de uma alma, né? E da onde que eles tiraram isso? Da onde que os rabinos tiraram esse princípio, que pode? Vem lá de Levítico 18:5, Vaikra, Levítico 18:5, quando diz que o Eterno fala: vocês viverão por estes mandamentos. E a interpretação que os rabinos fazem no Talmud, lá no Tratado Yomá 85, quem quiser checar depois, Yomá 85b, é a seguinte: o trecho da Torá diz que eles deverão viver por esses mandamentos, não morrer por esses mandamentos. Ou seja, se você está com a sua vida, né, uma saúde debilitada, quando a gente tem, por exemplo, Yom Kippur, né, alguém que está com a saúde debilitada, você não vai fazer o jejum 25 horas integral, porque a sua vida está em risco. A sua vida tem um peso maior do que o mandamento, por mais solene e importante que seja a data de Yom Kippur. Esse é um exemplo que a gente usa sempre aqui, né? Então, salvar uma vida, salvar uma pessoa, sempre vai ter prevalência sobre qualquer mitzvah. Então, isso que Yeshua responde para eles aqui, diz para eles, exatamente esse princípio. Yeshua estava ensinando ali. Não sabemos como era antes, mas é interessante a gente pensar que talvez a origem dessa ideia de Pikuach Nefesh pode ter começado com o Messias. A gente sabe que, pela tradição judaica, o Messias tem autoridade para mudar o que? A halachá, o modo de proceder. E Yeshua fez isso várias vezes quando ele veio na sua primeira vinda. E eu creio, aí é coisa pessoal, né? Não sabemos, que esse princípio de Pikuach Nefesh teve origem lá em Yeshua. Quando ele ensinava, não, a cura pode ser feita no Shabat, porque a vida de uma pessoa, a sua saúde, é maior do que qualquer coisa, do que qualquer mandamento. Amém?